Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Vamos então dar sequência na nossa aula de arte? Nós falamos já do barroco geral. E agora, vamos falar um pouquinho do barroco brasileiro? Bom, o barroco ele chega no Brasil, pessoal, enquanto o Brasil era colônia. E aqui nós vamos ter, dentro do contexto histórico, nós vamos ter um Brasil em que era uma colônia de exploração, onde o ciclo, nesse momento, ele era final, né, do ciclo do açúcar, ciclo econômico, do açúcar já entrando o ciclo da mineração, do ouro. Né? Nós vamos ter também, dentro do cenário brasileiro, aí, os jesuítas catequizando os índios. Nós já vamos ter também um contato de tanto índios como negros já, né, que foram trazidos como mão de obra escrava, e todo mundo aqui vivendo sob a cultura europeia. Índio não expressava a cultura indígena, africano do mesmo jeito, não expressava a cultura que já tinha na África. Bom, vamos ter uma classe de grandes produtores, latifundiários. A classe rica eram poucas pessoas com uma grande faixa, né, de extensão de terra, uma produção então monocultora, né? Então nós vamos ter um Brasil colônia, totalmente sobre o monopólio português, sendo, como eu disse no início, como uma colônia de exploração. E os padres jesuítas, eles então eram os responsáveis por trazer a cultura europeia, por catequizar, né, impondo os costumes da Igreja Católica aqui no Brasil. Muito bem, então nós vamos ter mais ou menos um cenário que vai século XVIII a mais ou menos século XIX, sendo imposto então na cultura do momento o barroco. Na realidade, a Europa ela já tinha passado do barroco, mas, digamos, o barroco aqui no Brasil foi a primeira, escola, estilo literário, em que a classe mais elevada adotou, né? A Europa já tinha passado pelo maneirismo, já estava caminhando, né, para um estilo mais clássico, digamos assim, dentro da arte, tá joia? No Brasil, então, nós vamos ter duas frentes, duas divisões, sendo que a primeira, olha só aqui, barroco das regiões enriquecidas com açúcar e mineração. Então eram os grandes centros, né, os polos realmente, onde tinha um fluxo maior de pessoas, né, onde o dinheiro prevalecia, né? Então a classe elevada, a classe rica. Eu vou ter Bahia, Pernambuco, Minas, Rio de Janeiro. Bom, o outro polo é o das regiões onde não havia comércio do açúcar nem da mineração. Nós vamos ter, então, o interior. Vamos voltar na imagem anterior? Olha só aqui. Quando nós falamos assim de uma classe rica, nós podemos também colocar o seguinte, essa expressão nas artes. Aqui eu tenho uma imagem de uma igreja, porque predominava muito as igrejas, os santos, né? Mas o barroco ele podia estar também presente não só nas fachadas, na frente das igrejas, como também na frente das casas das pessoas mais ricas. E por que aqui ele era um barroco mais assim, uma arquitetura mais cheia de detalhes? Observem, por exemplo, a fachada, a quantidade de detalhes que tem. Vamos para outro desenho, para outra pintura. Olha só aqui a frente dessa igreja. Provavelmente, né, aqui, a Igreja do Carmo em Itu, São Paulo, uma cidade menor, né, com um número menor de habitantes, pessoas de nível social mais elevado menor. Então, a fachada da igreja já tem uma diferença. Agora, imagina como é o interior dessa igreja aqui. Com certeza,
Também nós vamos perceber pela área externa, pela parte externa, que a parte interna também é cheia de detalhes, né? Vamos lá. E no caso dessa aqui, menos detalhes na parte do interior. Olha só aqui no caso, então, eu vou mostrar aqui, ó. O principal nome do Barroco Mineiro é Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho. Olha a igreja de São Francisco de Assis por fora. Então tem um detalhe a mais, né? É um pouquinho mais trabalhado e tal. Olha o interior dela. Pessoal, muitas igrejas, o interior era revestido, né? Essa parte aqui com ouro. As imagens, né? Toda essa parte interna aqui. Então, quer dizer que o ouro ali, ele tinha, né, as suas vantagens, óbvio. E as pessoas procuravam, né, nas imagens sacras, no próprio altar da igreja, né, colocar, revestir a madeira com uma leve camada de ouro. Bom, nós vamos encontrar então Minas Gerais, um grande ponto, um grande polo, digamos assim, Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Ali tem uma grande manifestação da arte barroca. Em Minas nós vamos encontrar isso, vamos encontrar no Rio de Janeiro, vamos encontrar na Bahia também, né? Mas assim, Vila Rica, atual Ouro Preto, tem um predomínio muito amplo da arte barroca, né? Tanto na pintura, quanto na escultura ou na arquitetura. Beleza? Bom, eu falei de Antônio Francisco de Lisboa, Aleijadinho, né? Olha aqui, tem a obra também, uma das obras, Os 12 Profetas. E eu tenho Manuel Costa Ataíde, que uma pintura do teto da igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, que também, em termos de pintura, escultura, ele se destacou muito. Aleijadinho, ele construía igrejas, filho de um construtor, ele construía igrejas e pegava do chão liso, da terra, até toda ela construída com as imagens sacras, né, os bancos, entregava a igreja apenas para o padre começar a celebrar a missa. Então a gente percebe que ele foi assim grandioso, foi um mestre realmente, né, dentro da obra do barroco brasileiro. Tá joia? Pessoal, essa aula ela fica por aqui. Nós vamos dar sequência depois na arquitetura, escultura e assim por diante. Tá ok? Aulas menores. Ok.